E a gente Sim. tinha um tema para esse episódio aqui. A gente tem um tema que é para falar dos 100 anos do encontro do Padre Cícero com o Lampião, né? Que vai completar no dia 4 de março. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso, Roberto. Eu acho que é uma. Como é que. Eu sei que como chega isso pro Lampião, mas introduz a gente nisso aí, acho que é legal a gente falar. E também eu tinha visto no seu vídeo que o Lampião fala pro Padre Cícero que vai pensar ou vai parar em 3 anos. Só que aí eu dou um pause. Eu não quis saber, não quis saber. Então eu quero que você conte pra gente e fala essa parte também. É, é o seguinte, introduzindo, nós sabemos que a coluna Prestes estava aí desde 1924, zanzando aí pelo sertão, vindo daí dessa região do sul, vem para cá para o Nordeste, ele dá um caracol aqui no Nordeste, depois ele volta a sair do país. Quando ele entra aqui no Nordeste, atravessa o São Francisco, começa a alertar as autoridades. E aí sabíamos disso, já existiam os batalhões patrióticos, que eram grupos armados paramilitares e militares que se uniam, e eles eram usados para combater a coluna, e tiveram várias brigas, várias batalhas, inclusive tem umas épicas aqui no Nordeste, que é coisa de Segunda Guerra Mundial deixar no chinelo. Aí o que é que acontece? Quando as tropas elas, começam a se aproximar muito, o Floro Bartolomeu vai ao Rio de Janeiro, e consegue uma verba para montar o batalhão patriótico do Juazeiro do Norte, né, do Padre Cícero, para defender o Juazeiro. Não era nem defender direito o Ceará, era defender o Juazeiro. Uhum. É o que dava. Aí o que é, porque eles montam os batalhões patrióticos e vão para Campos Sales, que é a cidade, tipo assim, é a última cidade na direção do Piauí, onde vinha a coluna. Então era para defender o Juazeiro, mas a coluna passa direto, tal, aquela coisa. Só que acontece o seguinte, a coluna, quando se une, eles começam a ter a ideia de juntar, de convidar Lampião para combater a coluna Prestes com eles. Uhum. Porque Lampião e seu grupo, que era muito grande, 50 homens no grupo, Lampião mais 49, cada homem daquilo ali valia por 10, que eram homens que sabiam atirar, diferente de uma pessoa que só se alistava para ir combater, pegar uma arma que às vezes não sabia nem como manusear, tinha um treinamento muito básico. E o cangaceiro já tinha 10 anos, estava ali no cangaço. Tinha gente ali que ainda era do tempo de senhor Pereira, que estava no bando Lampião com Sim. 10 anos de cangaço. Então, o que é que acontece? Lampião é convidado para Lampião é convidado para combater a coluna Prestes. Então, o que é que acontece? Ele recebe o convite para ir ao Juazeiro, receber a patente de capitão, receber armamento. Repare, receber armamento, receber munição e tudo mais. E ele acha interessante a ideia, porque a família dele morava no Juazeiro do Norte. Então, era uma chance de conhecer o Padre Cícero, era uma chance de visitar a família dele, beleza. Ele vai ao Juazeiro, ele recebe o convite, ele aceita. Quando ele chega na entrada do Juazeiro, Floro tinha adoecido e ido para o Rio de Janeiro e a coluna já sabiam que ela não ia passar mais lá. Então era para Lampião voltar. Lampião disse, não, já estou aqui em Barbalha, eu vou entrar no Juazeiro. Aí ele entra no Juazeiro dia 4 de março de 1926. Aí ele vai e se instala lá. Veja, ele encontra o Padre Cícero, recebe essa falsa patente, que não tinha serventia nenhuma, ele dá entrevista, ele tira fotografia, ele recebe fardamento, descansa durante 4 dias, não comete crime nenhum e sai de lá. No diálogo com o Padre Cícero vai dar conselho a ele para sair do cangaço. Chega para ele e diz assim: ó, Virgulino, deixa essa vida. Quando você voltar da busca da coluna, porque eles chegarão ao ponto de ir na direção do São Francisco para ver se conseguir acompanhar a coluna, na volta, você deixa essa vida. E Lampião diz assim. Na entrevista, Lampião diz assim: ô moço, se você monta um negócio e tá dando certo, tu abandona. Ele, não, então eu não vou abandonar o cangaço. Já para Padre Cícero, Lampião diz que em 3 anos eu deixo o cangaço. Tipo, era 26, ele dizia Uhum. que, sei lá, 26, 27, 28 para 29, ele deixaria o cangaço. E acontece um fato muito curioso, que não chegou a completar 3 anos, porque era agosto de 1928.
Era 2 anos e alguns meses depois da passagem de Lampião no Padre Cícero. Lampião atravessa do São Francisco e vem para a Bahia, que aí começa o que nós chamamos de segunda fase do cangaço lampiônico. O cangaço lampiônico se divide entre a entrada dele para o cangaço em 19 para até 27 com Mossoró, e aí entre Mossoró em 27 e a chegada dele aqui é uma época de transição, e depois você tem a entrada do Lampião na Bahia, que aí, de certa forma, muda completamente o coisa. Então, assim, quando ele fala isso, é um mistério. Por que 3 anos? Sim. O que é que ele pensaria em fazer 3 anos depois? Ou era apenas uma brincadeira dele, como se dissesse assim, qualquer dia eu deixo. Como, às vezes a pessoa diz assim, pô, deixa de fumar, qualquer dia eu deixo. Cara, vá pra academia, segunda eu vou. Tem as piadinhas. Aham. A Eu piada fumo da direto. segunda-feira é clássica. Sim. Talvez isso de Lampião fosse mais uma brincadeira dele, tipo assim, daqui a 3 anos eu deixo. Como se dissesse assim, eu não vou deixar, eu vou deixar como? Eu vou deixar o cangaço. Primeiro que ele não podia deixar o cangaço, porque no dia que ele deixasse, morria. Como é que ele ia deixar? Ah, do nada, agora tudo que ele fez de mal, de errado, de roubo, assassinato, vai ser tudo perdoado agora, porque o padre Cícero quis. Não. A chance ainda de Lampião era ele fugir, como o senhor Pereira fez com Luiz Padre e outros. Fugir, mudar de nome e ir para Minas, São Paulo, Goiás e se esconder mesmo. Não é ficar com a cara para cima igual o Juriti que veio e queimaram, não. Uhum. Lampião, naquele 26, ele não sobreviveria fora do cangaço por muito tempo, não. Ele seria assassinado, ele seria capturado, alguém mataria ele por causa de tudo que tinha acontecido já. A mídia já estava muito em cima dele, já. Existe um livro de Luiz Rubem que é Lampião antes de ser capitão, né? Antes do capitão, que é um livro que conta da entrada dele no cangaço até quando ele recebe essa patente e até a chegada dele no Juazeiro, mostrando esse período assim. E, cara, se ele tivesse deixado o cangaço no Juazeiro, ele ainda teria sido o maior cangaceiro da história. Sim. Imagina a amplitude que ainda teve 12 anos pela frente, depois de Juazeiro do Norte. Foram 12 anos ainda pra frente. Depois de Juazeiro, ainda foram 12 anos. Que Juazeiro foi 26, ele morre em 38. Lampião fica quase. Ele fica uns 19 anos.